Olá, pessoal. O livro da vez é Casagrande e Seus Demônios, escrito pelo Walter Casagrande e pelo Gilvan Ribeiro. Eu não sou muito fã de biografias esportivas, eu já falei isso em outro vídeo. A maioria delas é sem graça. Eu acho que, independente do cara ter sido um puta atleta, não significa que a vida dele foi interessante. Então, algumas biografias que eu li, por exemplo, do Michael Jordan, que foi o maior jogador de basquete de todos os tempos, a biografia dele é um saco. Isso costuma ser um padrão. Eu só gostei de uma biografia esportiva, fora essa, que é a do Agassi. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, inclusive, o livro Open do Agassi. Eu posso deixar o link para vocês. Enfim, Casagrande e Seus Demônios também é uma exceção. Eu gostei pra caramba desse livro, porque ele não foca só no aspecto futebolístico. A carreira do Casagrande foi legal, foi um bom jogador, mas não é esse o foco do livro. Ele é mais sobre a pessoa, o Casagrande, e os tumultos e os demônios que ele enfrenta. Em alguns casos, demônios nem leva aspas, porque ele chegou a ficar tão pirado em algumas épocas da vida que ele via demônios mesmo no apartamento dele. O livro ele abre com isso. Ele já abre contando as principais alucinações que o Casagrande sofreu pelo abuso de drogas. Ele era um drogado forte, ele misturava cocaína, heroína, tequila e maconha, e então ele alucinava, ele via demônios, ele escutava coisas, ele tinha paranoias absurdas. Ele abre com isso, então a parte de futebol, ela tá no livro, claro, a gente aprende sobre a carreira dele, como ele começou, as transferências dele, aí tem todos os elementos, os clássicos, as rixas que ele tinha com o Tele Santana, as briguinhas com o Leão, a amizade fortíssima que ele teve com Sócrates, depois eles se afastaram, depois voltaram a se falar, seleção brasileira, quando ele foi jogar no Flamengo e a torcida corintiana começou a gritar, doutor, eu não me engano, o Casagrande é corintiano no estádio, e ele ficou emocionadíssimo, não conseguiu mais jogar pelo Flamengo, voltou para o Corinthians. Então todos esses elementos de futebol estão no livro, estão bem contados, um livro bem escrito, um livro leve. A temática não é muito leve, mas ele é escrito de forma leve, uma leitura de 2 dias, se você não for muito preguiçoso. Então tá tudo aí, mas de uma maneira tranquila, não é uma maneira pesada, não é um almanacão onde você fica aprendendo tudo que ele fez no futebol. Não é desse jeito, sempre contado de uma maneira, Casagrande se transferiu para o Torino, mas tal coisa deixou ele extremamente puto, e aí conta, aí você vê pela personalidade do Casagrande como aquele evento futebolístico se manifestou na vida dele, fica muito mais interessante ler dessa forma. Mas o mais legal do livro, legal, entre aspas, é mesmo a batalha dele contra as drogas. O Casagrande ficou 1 ano internado. 1 ano é coisa pra caramba, 1 ano. Quase sem receber visita. 1 ano, foi internação involuntária, inclusive. A família dele o internou contra a vontade. Ele foi internado outras vezes, tem uma vez que ele ficou 40 dias internado, saiu, voltou a usar. Ele conta também das vezes que ele quase morreu, né, injetou demais, quase teve uma parada cardíaca em casa, teve uma que o filho presenciou, foi super traumático. Então, todo esse elemento da luta dele contra as drogas é muito interessante no livro. É fácil de se identificar com as lutas pessoais dele. O que mais pega é isso, é você entender que, independente de você parar de usar ou não, o vício psicológico, a vontade de usar, ele é sempre presente. Ele fala algo que ele nunca vai vencer as drogas. Ele usa uma metáfora futebolística. Então, se ele empatar com as drogas, ou seja, apenas não usar, ele tá de bom tamanho. Não adianta tentar superar, porque diante disso ele sempre vai perder. Eu me identifiquei muito com esse livro, achei o livro foda. A parte de futebol é muito legal, ele fala também da democracia corintiana, ele fala quando ele se filiou ao PT, das diretas já, da opressão pelo regime militar que ele sofria. O Casagrande sempre foi um cara transgressor, um cara que odeia a autoridade. Então, se você odeia a autoridade como eu, mais um motivo para você ler esse livro. Eu realmente sempre gostei do Casagrande. Ele parou de jogar bola quando eu estava começando a curtir mais futebol, então eu não cheguei a acompanhar demais a carreira dele. Mas independente do time que você torce, foi um jogador, foi um mega super craque, maior centroavante de todos os tempos, mas foi um bom jogador. Mas como eu falei, o elemento da carreira futebolística dele não é o principal foco do livro. Tá tudo aqui, mas o mais legal mesmo é a maneira como ele quase morreu. Esse cara era para ter morrido. Ele ainda fala, um grande amigo dele, parceiro dele, Sócrates, morreu porque era alcoólatra. E aí tem também aquela coisa, o alcoolismo é mais socialmente aceito, né? Ele já usava drogas mais pesadas, então, enfim, ele resistiu, um milagre esse cara tá vivo, e é legal você ver a batalha que foi. Também fala do casamento dele, fala de tudo, fala de todos os aspectos da vida dele,
Mas o mais legal mesmo é essa batalha pessoal dele, que ele vem superando hoje, mas que quase o matou mais de uma vez. Teve um acidente seríssimo, onde ele quase atropelou uma porrada de gente. Enfim, é um cara que era para estar morto. Hoje é um comentarista, um dos poucos comentaristas toleráveis de futebol, bem articulado. Você não precisa gostar de futebol para curtir esse livro, você não precisa ser um ex-drogado ou um drogado para gostar desse livro, você não precisa ser corintiano para gostar desse livro. Qualquer um desses três elementos, de uma certa forma, vai fazer você se identificar mais com o livro, mas não são imprescindíveis. É um bom livro, uma boa leitura, uma leitura leve, uma leitura tranquila. Gostei pra caramba de ter lido, recomendo fortemente Casagrande e seus Demônios. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.